Olha, nós estamos recebendo no estúdio hoje do Jornal do Piauí, além dos repórteres Elivaldo Barbosa e Lídia Brito, a doutora Nayara Moraes, ela que é assessora jurídica do Sindicato das Empresas do Transporte Urbano de Teresina, a quem saudamos inicialmente. Doutora Nayara, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos também saudar Lídia Brito. Boa tarde, Lídia, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, doutora Nayara, Elivaldo, boa tarde a todos. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você mais uma vez, Elivaldo. Pois é, Joelson, boa tarde. Lídia, doutora Nayara, boa tarde a você que segue nos acompanhando. Bom, a presença da doutora Nayara aqui no nosso Jornal do Piauí de hoje é porque a CPI do transporte coletivo está em pleno andamento. Hoje houve declarações feitas pelo relator da CPI do transporte coletivo, além de informações que foram apuradas por Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, você conversou com Enzo Samuel, relator da CPI? Correto, Joelson. O vereador Enzo Samuel, o relator da CPI, ele é cauteloso, afirma que ele prefere não adiantar ponto de vista, não entrar no mérito do juízo de valor, mas acredita que começa a sedimentar uma tendência de quebra de contrato na relação empresários-poder público do município. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Existe uma discussão de quebra de contrato de ambas as partes, onde uma parte joga para a prefeitura e a prefeitura joga para a outra parte. Então, a gente vai analisar isso com calma, através dos depoimentos que já tivemos, dos futuros depoimentos e através da análise de documentos. Nós temos questões aqui que já foram parar até na justiça, que já foram até mesmo receber o juízo de valor da justiça. Então, tudo isso a gente precisa analisar para poder tomar a decisão mais correta, a decisão mais coerente e, acima de tudo, com responsabilidade. Discutir transporte público é discutir o destino da população teresinense, que hoje está sofrendo, que não tem um transporte eficiente e que precisa de uma resposta imediata. E é isso que nós vamos procurar. Bom, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa apuraram também informações em relação à CPI do transporte coletivo. Lídia, a informação de possibilidade de quebra de sigilo bancário, ela é falada entre pessoas que circulam e trabalham na CPI? Gelson, hoje eu conversei com o presidente da CPI, o vereador Dudu, e o vereador fala sobre essa possibilidade de pedir a quebra do sigilo bancário do Fundo Municipal de Transportes. Isso porque, segundo o vereador, a CPI até o momento tem dificuldades em saber os valores exatos de quanto em repasses a prefeitura já fez para o CETUT ao longo desse período do contrato, da licitação que foi realizada em 2015. Certo. A prefeitura paga através desse fundo? Isso, os recursos são repassados para esse fundo, e ocorre de acordo com o que foi dito pelo vereador Dudu, os recursos são repassados para o fundo e ocorre, então, aí a distribuição via CETUT para os consórcios e as empresas. O que o vereador coloca é que os empresários que foram ouvidos pela CPI, até o momento, eles não apresentaram dados concretos de quanto essas empresas, os consórcios, teriam recebido até agora da prefeitura. Dudu afirma que a CPI precisa desses dados concretos para saber, para tomar sua decisão final, e elaborar esse relatório. Doutora Nayara Moraes, a gente ouviu aqui do vereador Gilberto Borges e nos depoimentos dados por alguns empresários que existe uma dificuldade de saber exatamente quanto a prefeitura deve para as empresas, quanto é que já foi repassado. Por que é tão difícil fazer essa contabilidade no setor do transporte coletivo? Bom, particularmente nesse momento eu acho que a dificuldade da CPI é porque ainda não chegou a ouvir todas as partes envolvidas no processo. Acredito, inclusive, que nem seria o caso de uma situação de quebra de sigilo de um fundo, até porque essas informações ainda podem ser requeridas e encaminhadas pela própria prefeitura, Então, esses dados, eles são dados contábeis, com a transparência devida. Então, acredito que não seja difícil, mesmo sendo uma nova gestão,
receber essas solicitações e encaminhar esses dados, né? Porque já existe uma transparência disso. Mas incomoda ao CETUT a possibilidade de uma quebra de sigilo bancário? Não incomoda. O CETUT, inclusive, não é parte ouvida ainda na CPI. Inclusive, postulamos que o CETUT seja ouvido, porque hoje nós temos a representação não só dos empresários individualmente, mas também dos consórcios e do CETUT. O que a gente entende... Mas a senhora acompanhou o depoimento de cada um dos empresários, meio que assessorando o depoimento desses empresários. Isso, exatamente, porque a nossa representação ela vai caminhando exatamente na medida em que a CPI vai entendendo sobre quem precisa ser ouvido. Mas nós representamos todo o setor, né? O CETUT, os consórcios e os empresários individualmente. E todos eles, porque são empresários, não são técnicos, não são contadores, sentiram a necessidade de, inclusive, sugerir à CPI que convidasse o CETUT também para ser ouvido, porque todos esses dados são facilmente disponibilizados pelo CETUT. Às vezes o empresário individualmente, ele está tão ligado ali no dia a dia da manutenção da empresa, da circulação das garagens, que ele realmente não tem essas informações técnicas. Mas essas informações técnicas podem ser encaminhadas não só pela Prefeitura de Teresina, até porque todos os gestores, eles são amplamente fiscalizados e já cumprem questões de transparência, independente do período de gestão, como também podem ser disponibilizados pelo próprio CETUT. Eles levaram dados, né, os empresários, que foram, inclusive, contabilizados através dessas assessorias técnicas, porque muitos não sabem efetivamente de cabeça quanto foi que já receberam. Mas todos eles são condizentes no sentido de dizer que hoje nós vivenciamos uma situação onde tivemos, ao longo de todo esse período de procedimento licitatório e vigência de contrato, 4 acordos judiciais, e percebam, não são acordos de gaveta, não são acordos com finalidades políticas, não são acordos escusos, são acordos legítimos, firmados inclusive alguns extrajudicialmente, mas homologados judicialmente. Não são acordos de gaveta, não são acordos não fiscalizados, são acordos que passaram pela análise do Poder Judiciário. E o setor respaldado... está em dia com o envio à Prefeitura dos pagamentos mais recentes? Sim, o CETUT, perceba, na medida em que é uma dificuldade das próprias empresas individualmente fazerem esse encaminhamento de informações, há os consórcios. Então, os consórcios consolidam as informações das empresas. Essas informações, elas são todas espelhadas, tanto para o CETUT quanto para o município. Inclusive, é um sistema que é automático, que está em um, está espelhado em outro. E não pode ser alterado pelo CETUT, que também é uma coisa que foi discutida na CPI, alguns, mas tem 72 horas, período de sistema, de consolidação de sistema. Mas do mesmo jeito que o CETUT vê os números, a Prefeitura Municipal também vê os números. Não só a Prefeitura atual, mas todas as gestões anteriores também, elas acompanhavam. Lídia Brito. Doutora Nayara, uma discussão na CPI é com relação ao valor da dívida, né? Quanto que o CETUT coloca que, de fato, a Prefeitura está em débito? Bom, o que a gente precisa falar sobre esse contrato é que, desde o início em que ele se tornou vigente, há uma obrigação da Prefeitura, mensalmente, o município contabilizar essa diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública controlada e repassar esses valores ao sistema, de forma subsidiada. Hoje, veja, a gente tem uma tarifa técnica de R$ 5,05 e a tarifa pública de R$ 4,00. Então, para cada pessoa, mesmo pagante, há necessidade de fazer a compensação ao sistema, porque o valor do custo é muito maior do que o valor efetivo que está sendo controlado pelo município, fora as questões de gratuidades. E isso faz com que, já que a Prefeitura nunca fez esse adimplemento mensal regular, nós tivéssemos a situação de ter tido que judicializar 4 vezes valores atrasados. Os 3 primeiros acordos estão quitados, né? Foram quitados, reconhecidos judicialmente, contabilizados por vários peritos e quitados. Nós temos hoje o último acordo, que foi firmado no ano de 2020, que é um acordo que está vigente, né? Homologado por autoridade judicial e que deveria estar sendo pago 26 milhões em 10 parcelas. Veja. A primeira parcela foi paga, a segunda parcela foi paga e a terceira parcela não foi paga.
E esse acordo, ele leva em consideração valores atrasados que deveriam ter sido repassados pelo município, e o acordo foi assinado de outubro para novembro de 2020, mas envolvem valores atrasados de março de 2020 até outubro de 2020. Então, o que os empresários estão reclamando hoje é a continuidade das parcelas que foram acordadas judicialmente e que parou aí na terceira parcela, que não foi paga de uma maneira total. Desse valor de 26 milhões, só 5 milhões é que teriam sido repassados. Então, há um débito de 21 milhões correspondentes aos meses de março a outubro de 2020 do que já foi judicializado. Doutora Mera. E também um débito mensal regular, porque o contrato continua vigente, dos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, porque, afinal de contas, pelo princípio da continuidade da gestão pública, o atual gestor, desde o dia que assumiu a Prefeitura de Teresina, é o titular da gestão e do controle desse contrato administrativo, que também está sendo descumprido nesse exercício. Que valores são esses que a Prefeitura deve para as empresas de ônibus? Considerando que as passagens são pagas pelo contribuinte, pelo passageiro. Exatamente o que a licitação determina como subsídio, que é a diferença entre a tarifa técnica, que são os custos, que hoje é R$ 5,05, e o valor da tarifa, que é a cobrada efetivamente em catraca. Veja, isso precisa ser, essa diferença, repassada para manter o equilíbrio econômico do contrato administrativo e a saúde financeira do sistema. É essa compensação que faz com que os empresários transportem as diversas categorias de gratuidade e que possam encaminhar a manutenção da prestação de serviço com a saúde financeira. Isso é resultado de acordo entre prefeitura e empresas? Isso é resultado de lei? Não, é o modelo do sistema. Já foi pensado e licitado dessa forma no ano de 2014. Isso está previsto em lei? Isso está previsto. É o plano diretor que prevê? O plano diretor fez todo o encaminhamento e, inclusive, veja, o molde licitado foi fiscalizado, foi autorizado pela Câmara de Vereadores à época. De lá para cá, o contrato administrativo foi fiscalizado amplamente por Ministério Público, por Tribunal de Contas. É um contrato válido e regular. Agora, nós vivemos um contexto de pandemia, onde houve uma redução drástica na quantidade de passageiros, onde há uma tensão cada vez maior por outras modalidades de modais de transporte coletivo participarem, e é preciso repensar o modelo. Nesse ponto é que eu digo que esses estudos, eles cabem à prefeitura. Os empresários, eles não podem também simplesmente mudar a forma de cobrança, não pode cobrar dos gratuitos, não pode ampliar o valor da passagem que é controlado. O empresário, ele só cumpre o que está definido em edital e assinado em contrato administrativo. E por 15 anos, veja, o contrato administrativo foi firmado por 15 anos. De 2014, né? Exatamente. Agora, doutora Nayara, o prefeito já revelou publicamente a disposição de mudar total o sistema, ou seja, adotar uma parte municipalizada e outra parte em forma de parceria público-privada. Essa providência para o setor empresarial é uma quebra de contrato? Que ação tomar diante disso? Veja bem, o CETUT e os empresários não são eles que controlam o modo que se opera no sistema de transporte coletivo. Inclusive, os empresários, para essa licitação de 2014, não foram convidados a dar sugestões em edital, não foram convidados a colocar suas opiniões antes da realização. Eles fizeram diversos investimentos para estar com condições de participar daquele procedimento licitatório. O CETUT e todos os empresários apenas seguem os encaminhamentos sobre como o sistema é constituído. O que a gente precisa falar? É que se o sistema agora for permitir outros modais de transporte e cada vez mais quem for transportado por ônibus for alguém gratuito, veja, o subsídio aumenta. Tá, então a senhora está dizendo o seguinte... Porque a conta não vai fechar. Se a prefeitura eventualmente autorizar táxis que sejam também lotação... Você tira o passageiro pagante do ônibus. Se autorizar ligeirinho... Você faz com que os ônibus, mantendo aquela frota de ordem de serviço, passem a circular
mais vazios, não é verdade? E aí a prefeitura vai ter que pagar essa diferença. E essa diferença é definida em contrato e precisa ser subsidiada. Então, o que às vezes aparenta ser a grande solução, traz complicadores em relação ao desenvolvimento do modal. Agora, os empresários não têm nada contra. Não tem nada contra a gratuidade, os empresários não têm nada contra a alteração do modo de transporte coletivo, a evolução disso, desde que eles sejam pagos, que é o direito deles, em virtude ao valor do que é o custo operacional que eles têm e o valor da tarifa, porque eles também não podem cobrar mais dos pagantes. Hoje, um ônibus, para circular, precisa de R$37 mil por mês. E eles estão arrecadando 13, 14 mil reais. Não está fechando. Não está fechando em virtude das dificuldades de pandemia, não está fechando em virtude da quantidade de gratuidades que precisam ser compensadas, não está fechando em virtude da abertura de novos modais no sistema. Não fecha. Mas para eles não tem problema. Eles transportariam 2, 3 pessoas nos ônibus, desde que o custo do ônibus deles seja pago, que é o que é definido em contrato administrativo, para manter o sistema funcionando. Agora, então, para os empresários, foi a prefeitura, então, a primeira parte a descumprir esse contrato da licitação. É verdade. Desde o primeiro mês, os empresários eles não tiveram esse adimplemento regular. Você sabe que o primeiro acordo, que leva em consideração os atrasados, foram 17 meses sem pagamento, do primeiro mês até o mês 17, onde isso foi judicializado, e o primeiro acordo já levou para trás e tirou o mês mensal, né? Então, nunca houve o pagamento do atrasado e mais a regularidade mensal que eles têm direito. Nesse quadro, o sistema está sem condições de operar, ou seja, vamos pensar daqui para frente, permanecendo essa dificuldade de relação financeira, como é que fica o sistema de transporte na ótica dos empresários? O sonho de todo empresário é colocar toda a sua frota na rua. É isso que eles querem, é ter condições de colocar todo o investimento que eles fizeram. A gente tem um empresário que adquiriu 80 ônibus com ar-condicionado, colocou à disposição. Qual que é o sonho dele? É ficar com o ônibus parado e o ônibus se deteriorar na garagem dele? Não. O sonho dele é que a prefeitura tenha uma ordem de serviço, que ele seja demandado em toda a frota, mas que ele seja pago pela frota que seja demandada em relação aos subsídios que são definidos em contrato. Com os pagamentos, todos eles, independente da complexidade da situação econômica de cada empresa, porque percebam, eles são consórcios. Eu tenho empresas com uma situação, eu tenho empresas com outra situação, mas todos são, né, claros em dizer, olha, doutora Nayara, se pagar, a gente opera com tudo, com a frota total, a gente está à disposição. Então, o discurso que o presidente da CPI tem dito, o vereador Dudu, é justamente o contrário, doutora Nayara. Segundo o vereador, mesmo se a prefeitura, pelo que a CPI teria apurado até o momento, mesmo se a prefeitura fizesse o pagamento de todos os subsídios, esses empresários não teriam condição de manter o sistema. É que, na verdade, um dos empresários, quando ele foi ser perguntado sobre isso, ele falou assim: não, é porque só se pagar o atrasado não resolve mesmo não. Mas ele estava se referindo porque os 21 milhões não vão resolver mesmo não. Porque o que resolveria a estrutura é pagar do jeito que o contrato prevê. Os 21 milhões e o mês a mês. E o mês a mês, né? E o mês a mês. Então era isso que ele queria dizer e talvez pode ter gerado um desentendimento entre o que ele quis expressar e aquilo que é realmente o sentimento. Porque todos os empresários, eles têm, e aí isso também ficou demonstrado na fala dos demais em sequência, todos eles são assentes em dizer que se pagar o atrasado e o mês, que é o direito deles, eles funcionam regularmente. Qual é a alegação? Se há um contrato, se está tudo transparente, se o valor é esse mesmo, por que a prefeitura se nega a pagar? Qual é o argumento? O que eles falam? O que eu percebo hoje é que a alegação é de que o acordo que está pendente é um acordo extrajudicial. Mas isso é a informação na metade. Porque qual que é a informação justa que a gente tem sobre o acordo 2020? Que ele pode ter sido firmado em um ano eleitoral, isso aí são questões que se especulam. Mas veja bem, o que é verdade sobre isso? É que foram judicializadas
os atrasos das parcelas de março a outubro de 2020. Foi contratado um perito de comum acordo de ambas as partes. Esse perito deu um parecer. Depois, a Prefeitura de Teresina não concordou com o parecer, embora tivessem pagos de maneira conjunta. Contratou o segundo perito, que foi inclusive ouvido na CPI, é um perito assistente, não é o perito que foi judicial, acordado entre as partes. Esse perito trouxe um segundo valor, que diminuiria o débito do município, e no final, como havia um impasse entre o perito judicial e o perito assistente contratado pelo município, foi contratado um terceiro perito e foi feito um acordo extrajudicial. Por isso que se você pega o documento, circula muito. Extrajudicial, mas não é de gaveta, não é ilegal, foi encaminhado para a autoridade judicial, foi homologado. E é isso que a gente precisa ser bem claro. Não tem acordo escuso, não tem acordo não fiscalizado, existe acordo extrajudicial homologado regularmente por autoridade judicial e pelo direito. Títulos executivos, títulos extrajudiciais, acordos extrajudiciais homologados são títulos executivos e devem ser pagos. E eu quero só acrescentar uma coisa, é que a reincidência do não pagamento de acordo judicial gera improbidade administrativa. Então, é preciso que o município entenda que está descumprindo uma decisão judicial de maneira reiterada quando não observa ou finge que não existe o acordo ou desconhece o acordo. E isso o CETUT, todos os empresários têm tentado sensibilizar o Ministério Público para que ingresse como defensor da sociedade. Inclusive alegando improbidade administrativa. Inclusive com essas questões que precisam ser observadas. Quero agradecer a senhora, doutora Nayara. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Ela que é a assistente jurídica do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, o CETUT, aqui participando conosco do Jornal do Piauí. Muito obrigado, senhora. Muito obrigada, sempre à disposição.